Dar seguimento aqui ao nosso tempo de estudos nas cartas da prisão, focando hoje mais uma vez a carta aos Filipenses. Colossenses, capítulo 1 ainda, né? E ainda vamos permanecer nele por mais 2 domingos, hoje e o próximo domingo, se o Senhor permitir. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, ao longo da nossa vida, neste mundo, nós estamos sempre em busca de coisas, de sentimentos, de afeições que possam satisfazer as necessidades que nós temos. Como seres humanos racionais e emocionais, nós precisamos mais do que comida e bebida. Nós precisamos de afeto, precisamos de relacionamentos, precisamos de interação com outras pessoas, precisamos de reconhecimento, de aceitação e tantas coisas que são necessárias para que nós nos sintamos vivos e bem, parte de alguma coisa maior do que nós mesmos. O fato de nós termos sido criados por Deus, independente da situação de nós crermos em Deus ou não, se um pagão, um ateu, aquele que diz que não crê, que não crê em Deus, se ele vive neste mundo, seja o tempo de vida que ele tiver, certamente ele vai se sentir necessitado de fazer parte de algo maior que ele, e esse impulso, esse anseio do nosso coração, ele vem justamente do fato de nós termos sido feitos por um Deus que é maior, que é acima de tudo, que está acima de tudo. E à medida em que nós fomos desligados dessa relação com Deus, nós passamos a ser carentes dessa lacuna que a nossa separação de Deus deixou, e essa lacuna não pode ser preenchida por outra coisa que não seja o próprio Deus. Como cristãos, hoje nós sabemos que ela é preenchida em nossas vidas por meio de Cristo. A presença de Cristo em nós nos satisfaz, é suficiente para nós em relação a essa necessidade que nós temos de completude, de nos sentirmos como parte de algo importante que é maior do que nós. Esse algo é Cristo, a pessoa de Cristo. E no domingo passado nós começamos a falar sobre isso, falamos sobre a apresentação que Paulo faz da pessoa de Cristo a partir do versículo 15, do capítulo 1, mostrando que o evangelho ao qual ele havia se referido no capítulo, logo no início do capítulo, a partir do versículo 5, então ele mostra que esse evangelho é uma pessoa, que a mensagem, a palavra de salvação é uma pessoa, a pessoa de Jesus, o verbo vivo,
não é o termo que João usa, mas que Paulo usa, mas é o termo que João usa, e nós sabemos disso. Então, Paulo vai descrever aqui a pessoa de Cristo, e ele, nessa descrição, ele mostra por que Cristo é suficiente para nós. Ele vai apresentar a Cristo como aquele que trabalha para que nós possamos ter comunhão com Ele, aquele que cria para nós, o ambiente onde nós devemos viver, respirar, e perceber a presença de Deus agindo em nós e, ao mesmo tempo, tendo o impulso na direção de servir a Deus. Então, Cristo, ele traz esta plena suficiência para nós. E Paulo mostra por quê, a partir do versículo 15 até o 20. Então, nós falamos sobre o fato de Paulo usar uma linguagem muito rica, simbolicamente, para descrever Jesus. Ele descreve Jesus como imagem, a imagem do Deus vivo, a imagem perfeita, uma descrição perfeita do ser de Deus, claro que não fisicamente, mas o caráter de Cristo, as palavras de Cristo, suas ações, as suas reações, o seu testemunho de vida neste mundo, o seu poder, a sua glória, tudo isso revela o Pai para nós. E João capítulo 1, versículo 18 vai dizer isso, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que estava com o Pai foi quem o fez revelar. Nós vimos que também Paulo vai usar a expressão, a palavra primogênito para se referir a Jesus, que nós vimos que tem a ver com a cultura do Antigo Testamento, quando o primogênito era destacado, era honrado pelo fato de ser o primeiro, o filho mais velho, e ele recebia a herança, as promessas que estavam sobre o seu pai, o peso da responsabilidade de dar continuidade ao seu clã, recaía sobre o primogênito. Então, Jesus, ele é destacado como primogênito aqui nesse sentido, porque ele é o primeiro, ele é o principal. Então, nós já vimos tudo isso no domingo passado, e como Paulo, então, apresenta Jesus, a partir dessa exclusividade, da sua dignidade, da sua honorabilidade, como pessoa divina, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Então, Paulo vai descrever todas essas características que dizem respeito a Cristo, mostrando que ele estava desde o princípio, não porque ele tenha sido o primeiro criado, mas porque ele foi gerado na eternidade, ou seja, ele é pessoa eterna com o Pai. E então, ele é aquele que estava no começo, na criação, o verbo criador, que deu sentido e existência a todas as coisas que existem. Então, Paulo vai descrever Jesus, mostrando que ele é antes de todas as coisas e afirmando que nele tudo o que existe permanece, ou seja, tudo subsiste em Cristo. Não é o que existe só permanece porque Cristo sustenta todas essas coisas com o Pai. Então, foi o que vimos basicamente na semana passada, e então Paulo mostra que esse é o Jesus dos evangelhos, do evangelho que converteu o coração dos colossenses, pelo que ele também os elogia, porque eles creram na palavra de salvação e o coração deles estava firmado em Cristo Jesus. Então, Paulo vai fazer essa descrição da pessoa de Jesus, o único Jesus autorizado pelas Escrituras, não há outro. E qualquer distorção dessa descrição contida nesse texto aqui, como nós brincamos na semana passada, é fake, é um Jesus segundo os homens e não segundo Deus. Não é? Então, hoje nós vamos dar continuidade, dentro desse mesmo tema maior, a suficiência de Cristo para nós, e nós vamos trabalhar com o versículo 18 em diante. Eu convido você para fazer a leitura comigo do 18 em diante até o 23, e depois nós vamos orar, ok? Ou melhor, vamos começar do 15, porque a sessão que nós estamos examinando é a sessão inteira, sendo que nós a dividimos em dois momentos, 15 a 17 e hoje 18 a 23. Então diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmados, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, pela oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez aqui em Tua presença para ouvir a Tua palavra, aprendermos com ela, sermos edificados, encorajados, fortalecidos. Suplicamos ao Senhor que nos conduza nesse momento no caminho da palavra do Senhor, do Evangelho vivo e poderoso que pode mudar as nossas vidas, a fim de que sejamos assim transformados, edificados, encorajados, desafiados e também consolados. Ó Deus, nós te pedimos, dá-nos a bênção de sermos guiados pelo Teu Espírito agora, para falar e ouvir conforme os Teus propósitos para nós nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Paulo agora vai mostrar a pessoa de Cristo em relação à igreja. O que Jesus significa, ou pelo menos o que ele deve significar para a igreja. Ele vai mostrar como nós devemos entender Jesus na relação conosco, enquanto sua igreja que somos. E isso é muito importante, especialmente nos nossos dias, quando parece que tudo isso anda tão confuso, não é verdade? Às vezes, nós ouvimos certos discursos em nome de Deus que escondem Cristo ao invés de revelar Cristo. E a igreja, o papel da igreja é revelar Jesus, não é esconder Jesus. Quando nós deixamos de fazer aquilo que somos chamados a fazer e passamos a fazer algo diferente do que nós somos chamados a fazer, então ocorre esse fenômeno. Ao invés de nós revelarmos Cristo, nós acabamos escondendo Jesus, né? E isso é algo com o que nós devemos nos preocupar, né? Porque, como o apóstolo Paulo diz, não é? O Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, o evangelho que esse Deus revelou, ele só está encoberto para aqueles que sofreram esse encobrimento por causa da ação do príncipe deste mundo. Então, nós não podemos deixar que a nossa vida seja instrumento do mal, né, ao invés de instrumento de proclamação do Evangelho de Cristo. Então, que nessa manhã isso fique claro para nós à luz da palavra de Deus e que nós possamos repensar e refletir sobre a nossa própria forma de lidar com o Evangelho, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, a fim de que nós não encobramos Jesus, pelo contrário, que nós o revelemos através do nosso testemunho, das nossas vidas, né, da nossa forma de servi-lo. Amém, irmãos? Então, vamos nos dedicar agora a refletir sobre essa palavra e sobre aquilo que ela traz para nós, a fim de que nós sejamos encorajados por ela, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos observar aí é que Paulo vai mostrar Cristo, então, na relação com a igreja. E nós vamos ler no versículo 18, ele dizendo que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. A cabeça do corpo, que é a igreja. O meu material aqui deu uma... Espera aí que ele deu uma...
saiu da configuração que eu tinha feito, passou para outra, também não sei porquê, mas... Bom, vamos seguir esse mesmo, né? Agora eu vou ter que ler em hebraico, porque ficou tudo ao contrário aqui. Então eu vou ter que ler de trás para frente, mas vamos lá. Deus é bom. A pior coisa quando você mexe numa coisa, você quer que faça o que você não sabe o que é que você quer que faça. Ô Jesus, liberta ele, Senhor. Bom, vamos seguir assim. Está tudo certo. Hein? Não, vai dar para a gente seguir. Daqui a pouco ele vai obedecer, porque ele é meio teimoso. Igual a mim. Ok. Então, vamos ver aí o verso 18, onde Cristo é identificado como cabeça da igreja. E essa é uma das figuras prediletas de Paulo para descrever o que é a igreja. Paulo gosta de usar essa metáfora da figura do corpo para descrever a igreja. É uma figura muito, muito própria, né, que descreve com bastante propriedade, com bastante clareza, com bastante acerto o que é a igreja de Cristo. E ele faz isso em várias cartas, e normalmente ele usa essa figura para exemplificar a nossa relação de interdependência uns com os outros, como membros desse corpo, né? Quem já não leu 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, principalmente ali, onde ele vai falar sobre essa nossa relação de uns com os outros, como membros do mesmo corpo. Mas aqui a intenção não é essa, a intenção é mostrar a supremacia de Cristo sobre a igreja, a soberania de Cristo sobre a igreja, a nossa relação de dependência com Ele como cabeça do corpo que somos nós. O sentido prático é muito claro, não é? Qualquer pessoa, por mais limitada que seja, é capaz de entender e de reconhecer que o corpo só pode existir, só pode se mover, só pode se expressar se for orientado pela cabeça, não é? E a gente, quando fala da cabeça, aqui nesse sentido, não é a caixa craniana, mas o cérebro, que comanda as nossas ações e comanda o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, de ser. Não é um corpo cujo cérebro morre e se torna inútil. Por mais que ele tenha todos os seus membros perfeitos, se o cérebro morre, acabou, não tem mais vida para o corpo. O que de melhor se pode obter dele é a doação dos órgãos, porque sem o cérebro ele não funciona, ele não vive. Né? Mas, mesmo um corpo mutilado, ainda é útil se a mente estiver sã. Né? Que o digam os fãs de Stephen Hawking, né, que foi um dos gênios do nosso tempo, que vivia preso a uma cadeira, mas que era um gênio, cuja mente era genial realmente. Pena que, em certo sentido, usada a partir de uma perspectiva ateísta, né, mas ainda assim, um gênio. Agora, a igreja é definida exatamente assim, como um organismo vivo por meio do qual Cristo age como cabeça. Então, assim como o cérebro se expressa por meio dos membros do corpo, Cristo se expressa por meio da igreja ao mundo. Nós somos a face de Cristo para o mundo, irmãos, para o bem ou para o mal. Então, quando as pessoas olham para nós, elas podem ver Cristo, um Cristo verdadeiro ou um Cristo falso, depende do testemunho que nós damos. Não é? Mas, assim como o cérebro ele pode viver bem, ainda que o corpo, né, não seja um corpo saudável, e ele pode viver independente do corpo, assim Cristo não depende de nós. Ele pode se revelar ao mundo de outras formas, mas ele escolheu se revelar por meio da igreja. Não é? Então, a igreja não é constituída para fazer a sua vontade, mas a vontade do Senhor. A igreja deve ser guiada pela mente de Cristo. Além disso, ela também precisa cuidar bem de si mesma, ela precisa se manter como um organismo saudável, porque um corpo doente se torna também limitado em expressar os comandos do cérebro.
Então, quando a igreja se afasta da submissão da vontade de Cristo, ela se afasta da cabeça e se torna algo semelhante a um zumbi, não é? Um corpo sem vida real, mas que se mexe. Ainda que tenha a fama de que vive, está morta, como a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, financeiramente falando, mas Jesus disse para ela: você é pobre. Uma igreja que tinha certamente, né, um visual atraente por meio das pessoas ricas que ali viviam, e Jesus diz: você é nua, você é pobre, cega e nua. É interessante que todos esses elementos são parte, né, da cultura econômica de Laodiceia. E Jesus disse que tudo isso não vale nada se não houver vida espiritual. Então, em suma, Cristo como cabeça da igreja significa que ele tem toda a autoridade e tem todo o senhorio sobre ela. E se não for assim, ele não é o nosso Cristo. Ele é o Cristo dos evangelhos, mas não é o nosso Cristo. Então, a primeira avaliação que nós precisamos fazer é qual é a relação que Cristo tem comigo, se ele realmente tem sido cabeça na minha vida. Se eu tenho vivido uma vida a partir da orientação do Evangelho de Cristo, se a palavra de Cristo tem sido a palavra de orientação para a minha vida, aquilo que me dirige, os passos, que guia os meus pensamentos, minhas decisões, minhas escolhas, minhas ações e reações na interação com este mundo e com as pessoas. Mas, em segundo lugar, Paulo também afirma que Cristo é o princípio. De novo, ele usa o termo primogênito, agora primogênito dentre os mortos, versículo 18, parte B, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não significa dizer que ele foi o primeiro a morrer, né? Quando Paulo chama Jesus de o primogênito, eu me confundi aqui. Quando Paulo chama Jesus de primogênito da criação, não significa que ele foi o primeiro a ser criado, né, como nós já falamos. E aqui no nosso verso 19, verso 18, segunda parte, ele diz que ele é o primogênito dentre os mortos, né, e isso não significa que ele foi o primeiro a morrer. Pelo contrário, isso quer dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele foi o primeiro a ressurgir dos mortos. E isso quer dizer que todos aqueles que estão em Cristo também têm assegurado a sua ressurreição para a vida eterna. Porque a ressurreição de Cristo não foi uma ressurreição provisória, histórica, temporal. Ela foi uma ressurreição escatológica. A ressurreição de Cristo foi uma ressurreição que aconteceu para que ele nunca mais voltasse a morrer. Foi uma ressurreição para a vida eterna, para que ele voltasse ao seu estado original na presença do Pai. Então, a primeira pessoa e a única pessoa a ressuscitar a ressurreição escatológica foi Cristo. Só para a gente ter uma ideia da diferença que há entre uma e outra, nós temos o exemplo de Jairo. Jairo foi ressuscitado, mas depois ele voltou a morrer. Não é? Ele era suscetível à morte, prova que no capítulo 12 os judeus tramavam matar Jesus e disseram: vamos matar também Jairo. Lázaro, isso, obrigado, queria ver se vocês estavam atentos. É isso mesmo, Lázaro, não é Jairo não, ainda bem que vocês estão ligados. Então, o que acontece? Essa é a diferença. O Lázaro voltou a morrer, Jesus ressuscitou e a morte não tem mais poder sobre ele. Essa é a ressurreição escatológica, aquela para a qual nós todos também estamos destinados. Quando nós ressuscitaremos e a morte não mais terá domínio sobre nós. E o apóstolo Paulo diz que, em certa medida, ela já não tem mais domínio sobre nós, porque Cristo venceu a morte. Isso quer dizer, irmãos, que mesmo quando nós baixarmos a sepultura, nós não ficaremos na sepultura, mas ressurgiremos para uma vida gloriosa e eterna na presença de Deus.
então ele ressurgiu para jamais passar pela morte. Né? Uma série de pressupostos da teologia paulina que estão ligados a essa afirmação. Primeiro, ele descreve Cristo, então, como nós vimos, como o grande primogênito da grande família espiritual constituída por Deus. Quem pode ler para nós Romanos capítulo 8, versículo 29, em voz alta? Quem encontrar pode ler, por favor. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem. Romanos 8, 29, onde Paulo diz que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, nós somos eleitos em Cristo Jesus. Ele é o eleito de Deus, o escolhido de Deus. Deus fala isso algumas vezes, né? No Evangelho de Lucas, Deus fala isso 2 vezes, no Evangelho de Mateus, pelo menos 2 vezes, né? Tanto no batismo quanto no Monte da Transfiguração, o Senhor fala 2 vezes: este é o meu filho amado, o meu escolhido, aquele em quem está todo o meu prazer. E é em Jesus Cristo que nós também somos eleitos por Deus. Segunda coisa que está ligada a isso é o conceito de que Cristo é o novo Adão, aquele que reinaugura a história da criação a partir de uma nova criação. Efésios 2, versículo 10, quem pode ler? E depois Romanos 5, de 12 a 21, nós vamos ler juntos. Efésios 2, versículo 10, quem puder, quem encontrar, já pode ler em voz alta. Muito bem, somos feitura dele, né? Recriados em Cristo Jesus. Esse é o sentido, né, da palavra, do verbo criar, que o autor de Efésios usa no versículo 10. Nós somos recriados em Cristo. Então, em Cristo nós somos uma nova criação. Em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, nós podemos ler juntos esse texto, né, que diz assim, vamos juntos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reine pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Louvado seja Deus. Que afirmação maravilhosa essa do apóstolo Paulo. Então, Cristo reinaugura essa nova criação. Ele é o novo Adão. O Adão obediente, aquele que fez a vontade do Pai em tudo, que escolheu a luta, o sofrimento, não é? O embate contra as tentações da serpente e saiu vitorioso por nós. E, por fim, acima de tudo, a ressurreição de Cristo é a pedra de toque da teologia cristã. Sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã, seria inútil e sem nenhuma substância. Não é? O apóstolo Paulo vai declarar isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, de 12 a 23, onde ele diz: ora, se muitos dizem que não há ressurreição de mortos, então do que vale a nossa fé? A nossa fé é inútil. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, não há esperança de ressurreição para nós, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil e nós cremos inutilmente. É onde ele diz: se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas ele afirma: de fato, Cristo ressuscitou, para que por meio de Cristo nós também tenhamos assegurada a esperança da ressurreição. Louvado seja Deus. E Paulo diz que ele é o primogênito daqueles que se levantaram dos mortos, para que nós tenhamos a segurança de saber que nós também nos reergueremos da morte, não é, algum dia. Então, irmãos, a ressurreição de Cristo é o acontecimento, o grande acontecimento que define o próprio cristianismo. A nossa fé é real, é lógica, é lúcida, é viva, porque nós cremos e experimentamos o Cristo vivo. E é por essa razão que só os cristãos que estão em Cristo, possuem uma esperança viva, porque creem num Cristo vivo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, onde Pedro vai chamar a nossa esperança de viva esperança. Louvado seja Deus. Então, irmãos, terceiro ponto que Paulo vai explorar aqui é o fato de Cristo ser, da forma que nós acabamos de mostrar, a cabeça da igreja e o primogênito dentre os mortos, tem consequências. Não é? Deus assim constituiu o Filho para que ele, o Filho, tivesse a primazia ou a proeminência em todas as coisas. Versículo 18, parte C, onde ele diz aí, no nosso texto, voltando lá a Colossenses capítulo 1, verso 18, diz que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. O que Paulo quer dizer com isso? A primazia entre todas as coisas. Primazia ou proeminência é a qualidade daquele que se destaca e se sobressai por causa das suas virtudes, que são únicas e especiais. Assim é Cristo, ele é único. Embora ele seja cabeça da igreja, o que o liga à igreja intimamente, ele não se confunde com a igreja. Então, ele venceu a morte, ele destronou a morte, ele a despojou do seu domínio sobre a humanidade. Isso quer dizer, irmãos, que Cristo é o Senhor de tudo, porque não existe nada, nem a vida, nem a morte, que possam impedi-lo de fazer aquilo que ele se propõe a fazer, de cumprir os seus propósitos. É por isso que nós sempre dizemos aqui, irmãos, Cristo não tenta salvar as pessoas, ele salva. E ele salva quem ele quer salvar. Toda a honra é dele, toda a glória é dele, tudo pertence a ele. A igreja existe para servi-lo, para se render a ele. O culto é dele, a adoração é dele e tudo deve ser rendido ao seu senhorio, à sua majestade e ao seu poder. Cristo tem a primazia. Louvado seja Deus. Isso é algo que ele conquistou. Não herdou isso como uma herança do seu pai, não é que partiu, porque Deus nunca parte. Ele sempre permanece, ele sempre está, porque ele é necessário. Então, irmãos, resumindo essa primeira parte, né, Cristo teve um corpo humano, sim.
Diferente daquilo que os proto-gnósticos, né, como nós vimos na lição do domingo retrasado, como os proto-gnósticos queriam defender, Cristo tinha um corpo físico, um corpo humano, e nesse corpo ele se entregou à morte mais vil de todas pelos nossos pecados. Contudo, ele não pôde ser retido pela morte. Ele ressurgiu ao terceiro dia num corpo, um corpo físico, porém glorificado. Então, Cristo não rejeitou o mundo material, mas ele o redimiu por meio da sua morte e ressurreição. Essa é a grande diferença do cristianismo para as demais religiões. Todas as demais religiões, em maior ou menor grau, rejeitam o corpo, rejeitam o que é material, porque entendem que Deus não pode habitar naquilo que é material, porque o que é material é mal. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas, e todas as coisas que Ele criou para um propósito, para um fim específico, e Ele pretende resgatar todas essas coisas, sejam visíveis ou invisíveis, tronos, soberanias, governos, criação como um todo, a natureza, tudo que Deus fez pertence a Ele. E nós vamos ver daqui a pouco que é o seu propósito resgatar todas essas coisas. Sim, Deus se envolve no mundo material, e Ele enviou seu Filho, que veio viver como um de nós. Né? No texto de Lucas, quando tem o encontro com os discípulos, depois de Jesus ressuscitado, Ele diz para eles: ponham a mão aqui no meu lado, toquem em mim e vejam que eu não sou um espírito, porque um espírito não tem corpo como eu tenho. Ou seja, Jesus não era o espírito evoluído, ele não era uma aparência de corpo, ele tinha um corpo sim. E o mais espetacular é que a obra de Cristo foi tão maravilhosa que ela redimiu não somente a alma, mas também o corpo. E na glória celestial, irmãos, nós não seremos almas, figuras etéreas, né, flutuando no ar, tipo Pluft, o fantasminha legal, né? Não, nós teremos um corpo, assim como os seres celestiais, todos eles têm corpo, nós teremos também um corpo glorificado, com o qual nós serviremos ao Senhor eternamente, com toda alegria, com toda satisfação e todo contentamento. Por isso, e só por isso, Ele pôde constituir uma igreja viva, do qual Ele é a cabeça, Ele é o Senhor. E é dessa forma que a igreja deve enxergar Jesus, irmãos, dessa forma. Nós não podemos enxergar Jesus como um prestador de serviços, ou como um queridinho com quem a gente dança de rostinho colado. Não, Jesus não é isso. Jesus é o Senhor, irmãos. Ele deve ser temido e amado na mesma proporção. Nós devemos ter plena liberdade e plena reverência diante dele na mesma proporção. Não podemos tratá-lo de o cara lá de cima, né? Não podemos tratá-lo como se fosse nosso amiguinho. Ele é o nosso Senhor. Ele nos ama. Ele tem prazer de ser chamado amigo daqueles que são seus seguidores fiéis, seus servos, seus discípulos. Mas ele não é o nosso amiguinho, nosso chapa. Não podemos dar um tapinha no ombro de Jesus. Então, Paulo vai além. Na sequência aí, ele vai mostrar agora a pessoa de Cristo em relação ao cosmos. Primeiro ele mostra a pessoa de Cristo em relação à igreja, agora ele mostra a pessoa de Cristo em relação ao cosmos, a criação como um todo. Aí depois de destacar a conquista da ressurreição, Paulo dá um passo atrás e fala agora da conquista da cruz, da morte de Cristo. Ele destaca um aspecto principal, que é a reconciliação operada na cruz do Calvário. Veja aí o verso 19, quando ele diz: porque Deus achou por bem que nele quem? Em Cristo, né? Que nele residisse toda a plenitude, toda a plenitude. Então, o verso 19, que aprove a Deus, diz que aprove a Deus, que Deus achou por bem, que em Cristo residisse toda a plenitude, e a palavra usada no grego é pleroma, que tem o sentido de que foi do agrado de Deus
que toda a sua atividade salvífica, toda a sua atividade reconciliadora estivesse concentrada unicamente na pessoa de Jesus. Tem esse sentido. Irmãos, a ideia que muitas pessoas têm da Bíblia é que Deus, o Deus Filho, ele veio ao mundo para mudar o desejo de Deus. É mais ou menos uma espécie de marcionismo. Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito exigente, muito carrasco, muito vingativo. Então Jesus vem para apaziguar esse Deus e dizer: Pai, espera um pouco, tenha paciência, Pai. E aí Jesus entra na frente e não deixa o Pai fazer o que ele queria, que seria nos destruir. Não é essa a ideia que muita gente tem de Deus? Então Jesus vem apaziguar. Não, Pai, não faça isso. Vamos amá-los, Pai. Essa é a ideia que muitos têm de Deus em relação a Cristo, mas, meus irmãos, Paulo está deixando muito claro aqui. Ele diz: Deus achou por bem que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Ou seja, sempre foi o propósito de Deus nos salvar, não nos destruir. E quando ele envia Jesus ao mundo, ele envia Jesus com esse propósito. Então, meus irmãos, a disposição do Pai nunca foi de destruir a sua criação por meio da sua ira indiscriminadamente, porque a criação estava contaminada pelo pecado. Essa ideia não poderia estar mais errada. A obra do Filho revela o propósito amoroso do Pai e a sua iniciativa de buscar e salvar o que havia sido perdido. Em outra carta, o mesmo autor declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, primeira e segunda parte. Ou seja, Paulo quer mostrar muito claramente que a obra de salvação e reconciliação é do Pai e do Filho ao mesmo tempo, e que é o Espírito Santo que aplica essa obra em nossos corações. Consequentemente, não há outro meio de salvação ou reconciliação com Deus disponível aos homens, senão por Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo muito hipócrita. E nesse mundo hipócrita que nós vivemos, o sistema quer normalizar o pecado. O sistema trabalha para normalizar o erro e condenar a verdade. Esse é o ponto. O sistema trabalha para justificar o erro e condenar a verdade. Normalizar o pecado, a iniquidade em todas as suas formas. E com isso, nós somos o tempo todo bombardeados por esses conceitos que nos ensinam que toda religião é boa, que todo caminho leva a Deus, e de fato leva, porque no fim todo mundo vai ter que dobrar os seus joelhos diante de Deus. A diferença é saber que nem todo caminho leva a Deus no bom sentido. Nem todo caminho leva a Deus no sentido salvífico. E a maioria dos caminhos que se observam hoje em dia levam a Deus no pior sentido. No sentido de condenação, de perdição eterna. Porque, meus irmãos, vou contar uma coisa para vocês: o inferno existe. A punição eterna existe, assim como existe céu e glória eterna. Então, nós precisamos relembrar e sermos relembrados constantemente que Cristo é a única porta de salvação que Deus abriu neste mundo, não há outra. Ele é a única pessoa que pôde dizer: quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Qualquer outra porta pela qual nós entremos, meus irmãos, nós vamos entrar e não vamos mais sair. É uma porta de prisão, de aprisionamento, de escravidão. Não é? Veja as drogas. As drogas prometem o paraíso.
não é? E a pessoa vai lá a primeira vez, usa, experimenta, e ela vê aquele mundo psicodélico rodando na sua cabeça, e ele pensa, cheguei no céu. E aí o tempo vai passando, e ele vai experimentando, e ele vai sempre precisando de mais, de mais, de mais, de mais. Até o ponto em que ele começa a vender as suas coisas para usar a droga, para comprar a droga. Até o ponto em que ele começa a roubar para usar a droga. Até o ponto em que ele comete um crime grave para roubar a droga. Até o ponto em que ele é jogado na lama, na sarjeta, por causa da droga. Aí ele percebe que aquela porta de salvação era uma porta sem saída. É um abismo, um buraco para o qual as pessoas vão e não conseguem sair, a menos que Cristo possa tirá-las de lá. Cristo é a única porta, irmãos, de salvação que existe. Não existe outra. Então, não há meio de reconciliação com Deus disponível aos homens a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso rechaça toda a ilusão de se alcançar paz com Deus por meio de obras meritórias também. Não há o que nós possamos fazer que possa criar uma situação favorável para nós perante Deus, incluindo a austeridade de uma vida ascética, não é? Que é aquela vida de alto sacrifício, de alto flagelo, ou de supostas experiências de êxtase espiritual, que é criticado no capítulo posterior, no capítulo 2, versículos 8 a 19, nós vamos ver daqui uns dias esse texto. Então, Paulo afirma esta verdade com o verso 20, em seguida, quando ele diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então veja, foi apenas e tão somente pelo sangue de Jesus que o Deus Pai fez as pazes com a sua criação. Deus fez as pazes conosco por meio do sangue de Cristo, irmãos. Nós estávamos em inimizade contra Deus. A cruz foi a forma que Deus escolheu para realizar essa reconciliação, não é? É uma situação que a gente conhece bem. Você sabe quando duas pessoas estão brigadas e uma não quer olhar para a cara da outra? Sabe? Isso acontece até na igreja, não é? O irmão chega e justifica para o pastor, pastor, aquele irmão pisou no meu pé, me fez mal, praticou isso, fez aquilo, e agora o meu Espírito Santo não cruza mais com o Espírito Santo dele, nós estamos separados, não quero mais conversa com ele. Mas, no meu coração não há mágoa, nem ressentimento. Deus me livre. E se não houver uma terceira pessoa que entra nesse processo para promover o reencontro, dizer, meus irmãos, nós estamos em Cristo, nós somos irmãos, temos as nossas diferenças, né? Alguns são mais fáceis de se amar, outros mais difíceis, mas todos nós somos filhos de Deus, então vamos andar em paz, em harmonia, vamos escolher o caminho da humildade, da obediência, do amor, da graça. E então há reconciliação. Essa pessoa para nós, em relação a Deus, é Jesus, o Filho amado. Ele nos aproximou de novo do Pai. Ele nos apresentou novamente um Pai amoroso, bondoso, gracioso, que sempre existiu, mas nós não conhecíamos dessa forma. E a cruz foi a forma que Deus escolheu para realizar essa reconciliação, para fazer essa mediação, né, entre a humanidade e Deus. Ela revela duas coisas muito importantes. A primeira é que ela mostra o tamanho da ofensa que o pecado provocou contra Deus. A cruz mostra toda a feiura do pecado que foi exposto na morte repugnante e vexaminosa de Jesus. Quando você olhar para Jesus crucificado, lembre-se de que aquilo é um retrato do seu pecado contra Deus. É por isso, irmãos, que eu tenho simpatia pelo crucifixo.
sabe? Os crentes logo torcem o nariz e falam assim: não, meu Cristo não está mais morto, ele está vivo, ele ressuscitou, portanto a cruz está vazia. Glória a Deus, e isso é verdade, sim, irmãos. Mas a cruz vazia, muitas vezes, nos faz esquecer que ela não foi vazia sempre, o tempo todo. Que houve um momento em que o Filho de Deus estava pregado nela. E aquela figura esquálida, sofrida, que morria lentamente, que sofria tremendamente, que sangrava, que suava, na cruz do Calvário, uma imagem de horror. Aquela imagem é o retrato do meu pecado, é o retrato do teu pecado, é a feiura da nossa iniquidade. Então o crucifixo nos lembra isso. E quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós sabemos que ele não está mais ali, mas ao mesmo tempo nós nos lembramos que ele esteve ali por nossa causa. Entende? Então, a primeira coisa que a cruz mostra é o tamanho da ofensa que nós praticamos contra Deus. Mas a segunda coisa é a profundidade do amor de Deus por nós. Se a cruz mostra todo o poder e todo o peso da justiça de Deus contra a feiura do pecado, ela também mostra a profundidade do seu amor por nós. E Paulo, querendo mostrar até que ponto Deus estava disposto a ir para nos amar, nos salvar e prover os meios para que nós nos mantenhamos na graça, ele afirma em outra carta: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós todos o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Paulo nos diz: olha, ele não poupou nem o seu próprio filho. Então é algo do qual nós também devemos nos lembrar quando nós estivermos desanimados, sabe? Quando nós estivermos desanimados de servir ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. Lembremos que ele não poupou nem o seu próprio filho. Será que ele vai nos poupar, irmãos? Se nós escolhermos viver uma vida de pecado, uma vida separada da sua vontade, dos seus propósitos, se ele não poupou o seu próprio filho? Então, sempre que você quiser saber o tamanho do amor e da graça de Deus por você, releia esse versículo. Lembre-se, por você ele não poupou nem o seu próprio filho. Deus gastou tudo o que ele podia gastar pela nossa salvação. Mas será que Deus pretende reconciliar consigo apenas os seres humanos? E aqui a gente já parte para a segunda e última parte da nossa reflexão nesta manhã. Não. Deus não pretende reconciliar consigo apenas os seres humanos. O texto afirma que ele deseja reconciliar consigo todas as coisas. Isso inclui o universo inteiro, né? Aqui descrito como terra e céu, quando Paulo vai dizer aí, no verso 20, né, que por meio da cruz, Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, é evidente, à luz do contexto da teologia paulina, que ele está se referindo aqui a tudo que foi tocado pelo pecado. Em Romanos, de novo, né, nos ajuda a entender melhor, no capítulo 8, 19 a 23, vamos dar uma olhada aí, Romanos 8, 19 a 23. Vamos ler juntos? Chegou lá? Então vamos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos
que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Veja só. Existe uma expectativa, irmãos, na criação. Infelizmente, esse cristianismo materialista, hedonista, que acabou tomando conta da igreja no mundo, tem tirado de nós a perspectiva do valor da criação para Deus. Meus irmãos, quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Ele viu que tudo era bom. E Deus nunca desistiu de salvar o seu mundo bom. Nunca. Nós já havíamos pontuado esse propósito de Deus na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 a 10, quando Paulo vai dizer algo muito semelhante, que Deus pretende reconciliar consigo tudo o que existe, todo o cosmo, todo o universo. E depois de ter criado todas as coisas e dito que tudo era bom, o seu plano era que tudo o que ele fez continuasse bom, permanecesse bom. Mas o pecado desfigurou tudo, não somente o homem, mas a criação como um todo. Não é? E agora o propósito de Deus, desde então, tem sido reconciliar consigo também o mundo. Conforme nós vimos no texto de Filipenses, de Coríntios, né? Que o propósito de Deus é esse propósito de reconciliar consigo o mundo. Então, o que Deus pretende, irmãos, é estabelecer um reino de paz, de justiça, onde Cristo é o único Senhor. Esse será o efeito visível em todo o universo da obra de reconciliação que Deus realizou em Cristo Jesus. Então, não esqueçamos, Deus não desistiu do seu mundo bom. Entre a propaganda, né, a narrativa muitas vezes ilusória, né, e também muito mal versada do aquecimento global e todas essas coisas, nós temos uma verdade aí. A verdade é que Deus ainda ama o mundo que Ele criou. E Ele pretende resgatá-lo também. Então, agora, partindo para a última parte, se Deus, Ele tem o objetivo de ver, né, na prática os efeitos dessa obra de reconciliação que Ele operou, qual deve ser o efeito prático da reconciliação em nós? É o que nós vamos ver nos versos 21 a 23, né, onde Paulo diz assim: e vocês, que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, veja, aqui nós temos duas coisas. Primeiro, a finalidade da reconciliação do homem com Deus. E segundo, as obrigações que essa manifestação da graça nos impõe. Né? Primeiro, falando da finalidade, versículos 21 e 22, quando Paulo fala sobre a finalidade da obra reconciliadora de Deus em Cristo por nós, ele trabalha com 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Então, primeiro o passado, versículo 21, ele diz: e vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam. Aqui nós vemos o que somos agora, não é? No presente, mas em relação ao passado. Ele descreve qual era a nossa condição aos olhos de Deus quando vivíamos sem Cristo. Nós já vimos isso em Efésios, capítulo 2, versículo 12, quando Paulo vai dizer ali que nós
estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, separados de Deus, sujeitos ao príncipe deste mundo, a ordem que ele estabeleceu neste mundo mau e perverso, estávamos separados de Deus. Da mesma forma, ele vai dizer isso no capítulo 4, versículo 18, que nós estávamos separados do povo escolhido de Deus, estávamos alienados de Deus em inimizade contra Deus. Então, esse é o passado no qual nós estávamos envolvidos. Mas ele também fala do presente, versículo 22, partes A e B. Agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então, aqui nós vemos o que somos agora, no presente, e vemos que a alienação e a inimizade foram desfeitas na cruz, que é descrita aqui como o corpo da carne de Cristo. O seu corpo físico exposto na cruz do Calvário, não é? Agora nós somos próximos a Deus, somos seus filhos amados, queridos, somos seus amigos. Assim como Abraão foi chamado amigo de Deus, nós também o somos em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso status mudou radicalmente. Nós que éramos alienados, inimigos, agora fomos reconciliados, tornados amigos e filhos amados na presença de Deus. Mas Paulo também fala do futuro, não é? Versículo 22, terceira parte, onde ele diz, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, desde o dia que Deus nos escolheu em Cristo, por sua graça, teve início em nós um processo de santificação. O objetivo desse processo é o aperfeiçoamento dos santos com vistas à parousia. O que é parousia? É o termo usado para descrever a segunda vinda de Cristo. Naquele dia nós seremos apresentados perante o Senhor irrepreensíveis e sem culpa, sem pecado. E essa é a grande meta de Deus em Cristo a respeito de cada um de nós, irmãos. Veja em Efésios capítulo 1, versículo 4, e também no capítulo 5, versículo 27, onde Paulo vai mostrar que Cristo está trabalhando na igreja para apresentá-la perante ele santa, imaculada, sem mancha, sem qualquer defeito, aperfeiçoada. Nós seremos, todos nós, povo de Deus, a noiva aperfeiçoada de Cristo, que estará em sua presença para todo sempre. O processo em si é a obra de Deus em nós, por meio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro diz que nós somos santificados no Espírito, capítulo 1, versículo 2 da primeira carta de Pedro, o Espírito Santo santificador. Por outro lado, também é nossa responsabilidade viver em santidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer que nós somos santificados em Cristo e chamados para sermos santos. Mas um texto mais grave, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nos diz, procurem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é algo que nós devemos procurar também. Então, nós somos santificados pela ação do Espírito em nossas vidas? Sim. Mas nós também precisamos nos esforçar pela santificação das nossas vidas? Sim. As duas coisas. Então, irmãos, por fim, Paulo vai mostrar as obrigações. Versículo 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo termina a sessão falando das obrigações que essa reconciliação graciosa nos impõe. Antes, nós vivíamos como inimigos alienados e, consequentemente, amedrontados de Deus. Eu me lembro quando nós estávamos pequenos, crianças em casa. Minha mãe, quando começava a trovejar,
né, e batia, dava aqueles trovões fortes, parecia que estava batendo dentro de casa, que o nosso telhado era de zinco, parecia que reverberava ainda mais, e aí a gente subia na cama e se enfiava debaixo das cobertas, e minha mãe dizia assim, clama por Santa Bárbara. E daí surgiu o ditado, né, você só se lembra de Santa Bárbara quando vem a trovoada, né? Ou seja, as pessoas só se lembram de Deus na hora do aperto. Mas a ideia que nós tínhamos de Deus era uma ideia desfigurada, irmãos. A nossa mente desfigurada desfigurou a imagem de Deus para nós. A imagem que nós tínhamos de Deus era de um ser impassível, sem misericórdia, sem compaixão, pronto a nos punir. E sempre que a gente fazia o bem, ajudava a velhinha a atravessar a rua, aí nós pensávamos, poxa, agora Deus está sorrindo. Né? E quando nós falhávamos, nós pensávamos, e agora Deus está me olhando com a cara amarrada. Essa é a ideia que nós tínhamos de Deus, e na igreja muitas pessoas ainda continuam a ter essa ideia de Deus, um Deus que trabalha com base nos méritos que as pessoas têm, entre aspas, né? Então nós vivíamos assim, inimigos, alienados e amedrontados, mas agora não mais, irmãos. Não há mais motivos para ter medo, porque Ele nos aproximou de si mesmo e nos tornou seus amigos, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, né? Justificado, pois, mediante a graça, nós temos paz com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos paz com Deus. Agora, se hoje nós não temos mais medo, por outro lado, nós cultivamos outro tipo de sentimento, que é o quê? O temor reverente. O temor reverente. Por quê? Porque diante de tão grande amor, diante de tamanha graça, onde Deus não poupou nem o seu próprio Filho, meus irmãos, o que vai restar para nós, se nós ainda assim insistirmos em viver uma vida negligente, que dá de ombros para aquilo que Deus fez? Que ouve a palavra, mas não deixa que a palavra penetre no coração, que resiste ao Evangelho. Indiferente a esse amor, a essa graça que nos foi dada, meus irmãos, a única coisa que resta é a separação definitiva de Deus. Então, quanto a isso, Paulo apresenta duas obrigações para as quais nós devemos atentar, assim como os seus primeiros leitores, os colossenses. A primeira delas é permanecer na fé. Permanecer na fé. Ele diz, se é que vocês permanecem na fé. O que significa permanecer na fé nesse texto? Tem o sentido de crer na suficiência de Cristo. Se você voltar aí um pouquinho no versículo 4, você vai ver que Paulo diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, verso 4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Isso significa a fé que os leva a confiar somente em Cristo Jesus. Porque o problema aqui, na igreja de Colossos, era um problema de confiança. As pessoas estavam sendo tentadas a deixar de confiar na suficiência de Cristo para confiar em outras coisas, em acréscimos. Então, esse é o sentido de crer na suficiência de Cristo. Não é? Veja, toda a porção da carta tem Cristo como perspectiva. Cristo basta, Ele é tudo do que precisamos para a vida e para a salvação, irmãos. Não precisamos de outra coisa. Cristo é suficiente. Ele nos basta. Se Ele não nos basta, é porque os nossos corações estão buscando satisfação e suficiência em outro lugar. E aí a questão não é se Cristo basta ou não basta. A questão é que nós estamos direcionando mal a nossa perspectiva. Nós estamos colocando o nosso foco no lugar errado e nas coisas erradas. Então, nós é que precisamos dar um passo atrás e não Jesus. Então, a primeira coisa é permanecer na fé. A segunda é permanecer no Evangelho. Paulo diz, alicerçados e firmes
não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Ou seja, esse evangelho que nós ouvimos é o evangelho que nos salva. O evangelho que nós ouvimos nesse púlpito aqui regularmente é o evangelho no qual nós devemos permanecer alicerçados e firmes, meus irmãos. Porque veja, assim como na igreja de Colossos, há muita coisa tentando nos afastar da esperança do evangelho. Há muitas pregações que querem nos levar a colocar a nossa esperança no dinheiro, nos bens, na riqueza, no bem-estar, nas coisas materiais. E é muito fácil a gente ser seduzido por essas coisas, nas paixões deste mundo, nos amores deste mundo, não é? Na prática de uma vida sexual sem compromisso, sem preocupação com o pecado. Essa era uma das perspectivas lá para os proto-gnósticos, porque se Deus não habita e não tem vínculo com aquilo que é material, então pecar ou não pecar, tanto faz, porque Deus não tem compromisso com o nosso corpo. É uma mentira. Porque nós precisamos de santificação não somente na alma, mas também no corpo. Porque o corpo e a alma pertencem a Deus. Eles foram redimidos na cruz do Calvário, na ressurreição de Cristo foram justificados ambos. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma clara advertência contra os falsos ensinos, não é? Que se insinuavam à igreja em Colossos. É um outro eco da oração inicial, versículo 5, parte B, verso 6, quando Paulo diz: dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Ou seja, a nossa esperança não pode estar em coisas. A nossa esperança precisa estar em uma pessoa, a única pessoa que, de fato, merece, é a pessoa de Cristo. Então, a pessoa de Cristo está revelada no seu Evangelho, e, portanto, a nossa esperança está no Evangelho, revelado no Evangelho, na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o Evangelho autêntico, autorizado por Deus, né, que é aquele que Paulo pregava, do qual ele se tornou ministro. Ele diz aqui que esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É claro que Paulo não pregou a toda criatura debaixo do céu. É uma figura de linguagem para mostrar que o evangelho vinha sendo pregado a todos os tipos de pessoas. Não faz distinção, não faz acepção de pessoas. O evangelho é pregado para todos, porque a salvação, né, está aberta para todos os tipos de pessoas, desde que elas venham a Cristo e se rendam ao seu poder, ao seu senhorio, à sua graça, né? Então, o evangelho autêntico autorizado por Deus é aquele que nós devemos guardar, nós devemos reter e fazer dele a nossa regra para a vida. Paulo diz: não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Então, veja, é um esforço, não se deixando afastar, é você segurar aqui, firme no Evangelho, para que você não seja arrastado para lá, pelas forças que querem arrastá-lo por meio da insinuação, da sedução, das promessas vazias. É um desafio, não é, irmãos? Um baita desafio para nós, porque as promessas que são feitas, essas falácias que vêm, elas vêm trazendo expectativa de coisas boas, entre aspas. Mas, como o livro de Provérbios nos ensina, há caminho que ao homem parece bom, mas o seu fim é caminho de morte, né? Então, que Deus nos abençoe nesta manhã, que a sua palavra encontre guarida em nossos corações. Nós agora vamos orar, e eu quero deixar com você nesta manhã apenas uma
aplicação em apenas um ponto. Meus irmãos, Cristo é suficiente para nós. É essa a frase que eu gostaria que você saísse daqui com ela nessa manhã e que você levasse com você para o resto da semana. Pense sobre isso. Cristo é suficiente para mim. Não preciso de mais nada. Não preciso de dinheiro, não preciso de bens, não preciso de amores, não preciso de nada, não preciso de títulos, de carreira, não preciso de reconhecimento, não preciso da glória humana, não preciso me tornar uma celebridade, não preciso fazer sucesso, não preciso emagrecer, não preciso ganhar peso, não preciso ser forte, não preciso ser fraco, eu só preciso de Cristo, mais nada. Agora, se aprover a Deus nos dar bens, louvado seja Deus por isso. Porque se Cristo for o suficiente para nós, nós vamos usar esses bens para abençoar a vida dos outros. Se aprover a Deus nos dar saúde, força, vigor, amém. Se Cristo é suficiente para nós, nós vamos usar tudo isso para promover a sua glória através do nosso corpo, da nossa saúde. Se Cristo nos der títulos, se Cristo nos der formação, boa formação, amém. Se Cristo for o suficiente para nós, nós vamos usar essa formação para abençoar o povo de Deus, para edificar o corpo de Cristo, para dar testemunho de Cristo nesse mundo. Não é? O saudoso professor Adalto Lourenço foi um homem que usou o conhecimento que Deus deu a ele para promover a glória de Cristo. Foi promovido à glória, né? Já está descansando de suas obras, mas nós estamos aqui ainda para dar seguimento ao nosso trabalho, o trabalho que Deus colocou em nossas mãos. Então, irmãos, Cristo é suficiente para nós. Fique de pé, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, traz desafios aos nossos corações, também traz conforto, traz encorajamento e fortalecimento. E bom, Senhor, podemos lembrar aqui de coisas tão gloriosas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fez de Cristo cabeça da igreja. Porque Ele é o cabeça do corpo. Portanto, Senhor, não dependemos da nossa mente, das nossas capacidades, da nossa inteligência, da nossa criatividade, para fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Esse poder vem do Senhor, vem do cabeça que é Cristo. Ele, Senhor, é que pensa a igreja, Ele é que pensa pela igreja, e os seus pensamentos, ó Deus, é que trazem a direção para a nossa caminhada, para a nossa marcha, para o nosso fazer a obra do Senhor neste mundo. Portanto, Pai, abre também os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a vontade de Cristo em nossas vidas, de modo que nós possamos persegui-la, ó Deus, como corpo da cabeça, que está acima, que tem soberania, o senhorio e o direito de determinar a marcha e a caminhada da igreja. Senhor, te louvamos porque Cristo é o primogênito dentre os mortos, porque Ele se levantou primeiro da cruz do Calvário, ó Deus, Ele se levantou primeiro da sepultura, Ele se levantou primeiro da morte, para nos assegurar que nós também seremos levantados da morte, para que ela nunca mais tenha domínio sobre nós, e viveremos, ó Deus, uma vida gloriosa, somente de alegrias e satisfação na Tua presença, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Pai querido, porque toda essa obra foi feita com o propósito de reconciliar não somente a nós, mas a todas as coisas criadas, porque Cristo foi feito também Senhor sobre todas elas. Ó Deus, e nós te pedimos que o Senhor também nos dê um entendimento mais dilatado nesse sentido, para que nós possamos usufruir das coisas criadas com temor e tremor, porque nós também teremos de prestar contas de cada uma delas, porque tudo pertence a Cristo, tudo é dele, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele entregou a sua vida para reconciliar todas elas com o Senhor, nosso Deus e Pai.
Bendito seja o teu nome, Senhor, por esta obra de reconciliação que nos chama de volta, que traz paz entre nós e o nosso Deus, que tira do nosso coração todo o medo, toda alienação, toda a inimizade, Senhor, o medo do inferno, da perdição, da morte. Não há motivo para termos medo, porque o amor que nos alcançou é perfeito, e o perfeito amor lança fora todo o medo, Senhor. Então, que nós possamos viver uma vida sem temor, ó Pai, apenas temendo nada e ninguém além do Senhor, temendo reverentemente a Tua presença, ó Deus, a forma como nós nos relacionamos contigo, como oramos, como cultuamos, como Te servimos, como vivemos, olhando sempre para o alto e entendendo que nós temos um Senhor que tem o direito de interferir, ó Deus, de intervir, de falar, de dirigir as nossas vidas com a sua vontade. Ó Deus, nós Te pedimos, dá-nos a Tua bênção, a Tua direção, para que nós possamos nos manter firmes na fé, para que nós possamos permanecer na esperança do Evangelho, ó Deus, e suportarmos as aflições desse tempo, porque em breve, e muito breve, o Senhor virá para trazer alento, para trazer solução e consumação da obra gloriosa que Ele começou em nosso favor. Nós oramos assim com gratidão, Senhor, e cremos e confessamos que Cristo é suficiente para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus.